Fala, meu amigo, como você está? Graças a Deus, bem, viu? Obrigado por Agência Anous por nos receber aqui mais uma vez. E vamos ter mais um episódio. Opa, quinto episódio, fresquinho. E pensando aqui, né? 5 episódios, né? Já tem um pouquinho de história. Ele é um bebê ainda, mas ainda tem um pouquinho de história. Já tivemos bons retornos, Sim. né, sobre isso. Queria que você me desse um feedback do que você está achando, como está sendo para você essas gravações. Lembra que esse projeto da nossa é muito antigo, né? Mas acho que pensando em toda a trajetória... Colocar em prática, a gente conseguiu um modelo básico aqui de estrutura pra gente, que a gente se sente acolhido, um espaço legal... A maneira que a gente escolheu de 30 minutos, né? A gente tentou 1 hora, tentou e tal, mas voltamos para 30 minutos. Os temas, eu acho que, né, não está nos ferindo, pelo contrário, a gente tem uma dinâmica legal. Eu estou muito contente com o que a gente está fazendo. Por que você perguntou isso? Porque o tema de hoje é exatamente esse, Mauro. Feedback. Olha isso, ele me deu um nó ali. Né? Só Mauro. Danadinha, a gente Mauro, não combinou isso aí. Eu queria que você falasse pra mim, puxasse um pouquinho sobre o que é isso. O que vamos falar aqui sobre feedback. Esse é um tema que eu adoro falar. Eu costumo dizer em treinamentos que a gente nunca vai pecar por ter vários treinamentos de feedback. Acho que toda equipe merece ser treinada para isso, né? E o feedback é uma coisa tão sutil, mas tão importante ao mesmo tempo, que a gente costuma definir feedback como uma devolutiva que a gente pode dar para alguém sobre algo que vai bem ou algo que poderia melhorar, ali um ponto a melhorar. Sim. Só que tem uma estrutura para isso. Então o feedback ele tem um começo, meio e fim ali para a gente fazer essa classe. Mas basicamente feedback é dar uma devolutiva a alguém sobre uma razão ali, sobre um acontecimento, por exemplo. E vamos lá, sabe o que está faltando? O quê? O que não pode já faltar sei, no nosso acho que eu já vou te matar. Então, o Shazam. E, gente, aqui, ó, a gente fala sobre o tema e eu tive uma ideia aqui do nada e o Mauro não sabe o que eu vou falar, O Shazam, lembrando, ele vai me fazer uma pergunta. No próximo programa eu faço para ele, e a gente faz esse bate-volta aqui. Ele vai fazer uma pergunta sobre 3 coisas. Né? Eu tenho que falar 3 coisas sobre uma coisa que está ali na cabeça dele. Sim. Manda bala. Mauro, eu queria que você falasse pra gente. E, gente, responde depois, tá? Eu quero que vocês mandem nos comentários aí, né? Sobre esse Shazam. Eu queria que você me desse, me falasse assim, puxasse assim na sua memória, 3 feedbacks. Uau. Que, de certa forma, ficou gravado pra você. 3 momentos, né? Não especificamente o feedback. Eu acho que o primeiro feedback que eu recebi que me trouxe um grande centro foi quando eu trabalhava em agenciamento marítimo e a minha chefe na hora, a dona Missai, em alguns meses ali, ela me falou, eu estou acreditando muito na sua organização. E de repente aquilo para mim me veio como uma habilidade. Sim. E aí ela, depois de algum tempo me acompanhando, ela me trazer isso. Um outro momento, feedback, uau! Eu tive uma consultoria para fazer transição de carreira e não vou lembrar o nome dela, perdão a ela, né, minha instrutora, que ela fez uma entrevista comigo e me deixou claro na minha cara sobre as minhas habilidades de comunicação. Então, que eu era antes de tudo um comunicador. Já fazia tudo aquilo, mas eu tive talvez uma certa vergonha de associar ali que eu era um comunicador. Então esse é um terceiro. Um segundo, perdão. Isso. Agora, um terceiro... acho que uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, né, comigo, dentro de mim, né, é tentar descobrir ali as minhas novas facetas. Eu estava falando sobre inteligência artificial, né? Como é que eu vou sobreviver às minhas habilidades, mesmo com uma IA ali no mercado. E aí, de repente, eu estou descobrindo ali que eu tenho uma capacidade de não julgamento. Acho que você também já me disse isso uma vez, só que eu estou coletando isso de outras pessoas e de receber o feedback de que eu não faço esse julgamento quando eu atendo um aluno ou, quem sabe, ali um empresário que eu estou dando uma consultoria. Sim. Então, esse não julgamento também foi um feedback que me instalou ali, que foi muito importante para mim. Legal. E você? Então, peraí. Aí tem o revés. Ele já sabia da pergunta. Agora, provavelmente, ele já deve ter pensado. Agora ele estava falando, eu estava pensando o que eu ia falar, né? 3 feedbacks que foram marcantes para você. Não, legal. Eu vou falar de um primeiro feedback meu, assim... Primeiro, que aconteceu, que eu fiz um curso no Sebrae que chama Empretec. Tá.
né? E não foi assim, não foi exatamente algo para mim, mas ele é um curso ali para empreendedores que ele é muito comportamental. Então, E durante o curso, as pessoas iam recebendo feedbacks dela mesmo, dali você tá fazendo as joia, coisas né? e você ia tendo aquela percepção, não era nada que o cara falava, você é isso. Então, Mas durante tudo você ia vendo ali, né? Então era um feedback ali, e meio que as pessoas choravam. Então você via os marmanjão lá, tipo, bacana. eu me acabei de chorar, por exemplo. Bacana. Eu descobri lá na época, foi quando eu comecei, imagina, eu tinha 3 meses de agência. Tá. Eu descobri que as pessoas davam preço no meu produto. Que eu chorei, eu falei, meu, o que eu tô Interessante. fazendo, né? Então, assim, acho que foi um feedback muito. Não esse, mas o lance do Sebrae marcou isso, que teve muita coisa. Talvez pelo cenário propício para Exato, receber se olhando feedback. muita gente assim, né? Foi maneiro. Joia. Bom, deixa eu Ambiente. pensar. Um feedback legal que eu tive, eu vou puxar agora aqui de quando minha banda tocava, assim, eu era adolescente, tava a gente tocando. Eu lembro que a gente queria tocar nos bares e antigamente pra você tocar você tinha que ter uma demo. Só que a demo era muito cara. E a gente, moleque duro, não tinha como gravar tal. Então a gente tinha uma estratégia. A gente tinha um público muito grande. Então a gente falava, vamos supor, o menino falava, queria tocar no bar tal. A gente falava, gente, a gente quer tocar naquele bar. A gente primeiro chegava lá no bar, né? E falava, a gente quer tocar, o cara tem demo, mas não tem, não dá, beleza. Só que aí daqui a pouco começava a chegar nosso público picado, não ia todo mundo junto. Joia. Ia meu, você tem que trazer essa banda. E a Joia. outra. Daqui a pouco o cara me ligava, né? E teve um bar que a gente tocou, Que barato. que foi isso, foi difícil, a gente demorou pra conseguir tocar nesse bar, né? Era um bar até bem famosinho aqui pra época. E aí quando a gente tocou, mas o cara gostou tanto, Mauro, que eu lembro que teve uma vez que a gente tocou numa segunda-feira, num domingo, e terça era feriado. Aí nós tava saindo ele, não, nem leva as coisas. Por Já quê? fica aí, Já pô. fica aí que vai tocar. Aí beleza, aí ele fez um festival. Era um bar bem famoso aqui, né? E esse festival eu lembro que havia uma banda, se eu não lembro se era de Minas, mas era 3 velhão, assim, 3 senhores, que tocavam muito. Joia. E ele colocou eu pra tocar no mesmo dia que o cara. Uhum. E aí eu falava pra ele, eu falei, meu, você tá louco? Eu não lembro o nome do dono do bar agora. Mas você tá louco? Né? Ele, meu, bota uma fé em vocês, velho. Vocês dão Joia. conta desses caras aí, não sei o quê. Joia. Né? Então, tipo, foi um feedback Foi um muito legal. incentivo Né? danado. Então, tipo, foi muito da hora Que bacana. isso. Muito legal. Ele teve a experiência anterior, já gostou e já te emendou ali no festival que ficou. Né? Então você vê que Parabéns. depois assim, foi muito positivo. Ou seja, ele acreditou, é um feedback que te deu esse gás, essa potência. Bom, e o terceiro feedback, o Mauro sabe que nunca vai faltar um feedback falando sobre algo de eu ser pai da minha filha, né? Joia. E eu acho que um feedback que eu recebo muito, isso é a maior satisfação que eu tenho, gente, é as pessoas falando como acham legal eu como pai, assim, tá sempre muito presente, sempre brincando muito, né? Então eu faço um esforço não, porque eu faço com prazer, né? E aí você vê, quando chega alguém e fala, meu, que legal, eu queria ser um terço desse paizão aí, não sei o que. Meu, isso tipo, aquece o coraçãozinho bastante. Sinal que você está no caminho ali, né? Então, muito legal ter né? esse retorno. Porque acho que essa é a grande. Você me deu esse último aí como o maior valor que um feedback pode trazer, né? Um ponto de melhoria. No caso, saber que você está no caminho, que você está num ritmo legal. Acho que essa é a grande sacada do feedback. Nenhum feedback deveria ser para denegrir, para humilhar. Né? Qualquer coisa ligada a isso a gente brinca que é feedcrel. Ou ofensa, né? É uma ofensa, não é para um fazer feedback. isso, né? O feedback ele quer trazer melhorias. Né? Sim. Mauri, vamos falar então feedback antigamente versus o hoje, né? Então vamos pensar, é punição versus desenvolvimento? Joia. Eu acho que você tem para falar sobre isso? Eu gosto muito desse tema, eu já falei, né? E eu gosto de mencionar que o primeiro grande treinamento que eu fiz era um treinamento de 4 dias. A gente foi para um hotel fazenda. Olha. Para você ver o nível que pode chegar isso. Um hotel fazenda, a gente ficou 4 dias lá internados. E era feedback no cenário de liderança. Então, foi tema sobre tema. A gente fez ali muito teatro, muita simulação de momentos críticos ali de uma gestão de equipe, como fazer demissão, como trazer ali, de repente, uma pessoa que está um pouco mais cabisbaixa ou talvez seja um pouco mais tímida. A gente simulou vários cenários. E eu sempre entendo que feedback é para trazer melhoria. Ele não é nenhum tipo de punição, como você comentou aí. Né? Se alguém está usando isso, desculpa, isso não é feedback. Ele quer trazer melhorias. Ô Mauro, eu vejo assim, né? É uma situação de uma empresa aí que eu conheço o pessoal.
E uma coisa, né, assim, né, tipo, teve uma demissão lá, não sei o quê, e aí a pessoa, tipo, que demitiu, que você falou sobre demissão, me veio isso na mente. Ela, tipo, o fulano, você me demitiu, ela falou, não, a gente vai dar um jeito, a gente vai te ajudar, a gente vai isso. E, meu, e na realidade não tinha, foi um... Acabou aquele ciclo, Deu um né? feedback para ele. Deu um feedback positivo, o cara tá esperançoso, né? Mas logo na sequência houve a demissão? Não, houve a demissão, mas falou, não, a gente vai continuar te ajudando, você vai fazer freela, vai fazer alguma coisa aqui, né? Mas não ia acontecer isso. Não ia, mesmo né? assim E a pessoa, para não se indispor, né? Só que aí ela gerou isso, uma coisa que pode acarretar, né? Isso sei lá, uma vez eu escutei de uma gerente de RH, no lugar que eu trabalhei, em que ela falava que às vezes a demissão não voluntária, ela é um ponto de convergência para a empresa que está fazendo a demissão e também para a pessoa que está sendo demitida. É um empurrãozinho que estava faltando. Né? Mas que raramente, né, na cabeça dela, uma demissão assim não necessariamente precisa ser uma demissão maldosa. Porque às vezes é uma reestruturação, às vezes aquela equipe não está fazendo sentido. Uma vez eu cliente, trabalhei numa empresa, né? E, enfim, queria sair da empresa e tal, só que eu queria que o pessoal me mandasse embora. Era uma empresa multinacional, né? E eu lembro que o meu chefe, ele começou a querer que eu pedisse as contas. Né? E ele mandava pessoas ao meu redor, não mandava eu, sabe? Tipo... Ele te cozinhou ali. Me cozinhou. E assim, né? Feedback em atos. Eu insatisfeito. Eu na época dava som, então eu falei, ele é esperto. Eu também sou. Lá na empresa tinha absenteísmo. Então se eu começasse a chegar atrasado ou faltar, ele ia acabar sendo punido por isso e eu ia perder o meu dinheiro. Mas beleza, eu tava fazendo outras coisas ali pra ganhar dinheiro. Foi, né? E meu feedback negativo com ele nisso foi, eu chegava atrasado, não passava o cartão e não sei o que. E ele ficava, mano, eu falava, é que você agiu de má fé comigo. Você mandou fulano que não queria e não me mandou, cara. E por incrível que pareça, era um chefe que, tipo, a gente se gostava muito. Ele só falava que eu era filho dele, pra você ter ideia, né? Mas por algum motivo ali, era um cara que tava perto de se aposentar, ele me segurou. E o meu feedback em ação foi super negativo pra ele, né? E pra quê? Porque justamente ele não era uma demissão que voluntária ali. Não jogou aberto ali contigo, né? Então, acho que quando a gente fala sobre esse tempo de devolução, tem alguns humores aí que a gente precisa ponderar, sabe, Wagner? Porque uma coisa é você pedir para a pessoa, vai lá e faça a demissão, vai lá e faça um processo de feedback e acompanhamento com aquele funcionário, com aquele colaborador. Mas se você não deu treinamento para ele, para fazer isso, provavelmente ele tem timidez, ele vai ter ali uma dificuldade de expressar. Sim, você sabe, né? Que a Ju trabalha, parte da função, a Ju é minha esposa, parte da função dela lá é ver quem precisa, né? Vai ter corte lá na equipe, ela precisa, tipo, ver lá, preciso cortar tanto em dinheiro. Aí ela vai ter que mexer os pauzinhos lá. E ela sai derrotada. Né? Eu acabo vendo ali alguma coisa ali, eu fico, às vezes eu tô conversando com uma pessoa que, né, já é ruim. Então, ela não dá a notícia final. Mas ela, junto com uma equipe ali, tem que falar, é esse, né? Acho que faz parte do processo de gestão, né? Sim. Tem uma métrica de administração que fala que a cada 2 anos você tem que mexer em 10% da sua equipe. Sim. Então, poxa, mas todo mundo é legal. Manda o menos legal embora. Você vai ter que dar uma mexida ali, porque senão acomoda. Isso é um princípio aí, um antigo, não sei se está tão atualizado, mas eu gosto dessa ideia. Né? E trazendo para, né, mexer ali no as time novas sempre. Gerações, né? Hoje em dia, né? O pessoal, né? Como que seria esse diálogo? Você sabe que com a geração nova? Eu ensino muito que o feedback ele tem que ter um protocolo. Uma vez uma aluna falou para mim, poxa, eu achei tão burocrático fazer feedback, porque tem que anotar, né, tem que escutar a pessoa, anotar, depois ela assina aqui, que a gente já teve essa conversa, né, de pontos de melhoria. Poxa, acho tão burocrático, mas é justamente burocrático para dar seriedade nesse processo. Mas claro, a gente vai falar daqui a pouco, né? Tem horas e horas para você, momentos e momentos para você fazer feedback. Mas eu acho que ele tem que ser estruturado. Ele não pode ser feito assim nas coxas, sabe? Eu vou olhar para tua cara, gostei, vou falar. Não.
ter que eu analisar, fazer umas anotações, talvez conversar com outras pessoas que de repente trabalham ali com o Wagner junto também, e eu pego essa informação e levo todo reunido para um Sim. feedback. E Mauro, e né, pensando assim, nessa geração de agora, que é uma geração muito imediatista, Sim. né? Então, vou te dar um exemplo. Fui lá, mandei meu currículo para uma empresa. Né? Aí passou uma semana, ele não me respondeu. Aí já vai lá na rede social, essa empresa não tem respeito. E não sei o que, tal, né? E eu lembro que eu já cheguei a ficar mês esperando ali, né, um retorno. Porque a empresa, hoje em dia, com a internet, ela recebe muitas coisas, né? Sim. Então, como lidar com essa galera tão imediatista, né? Imediatista, e vou te dizer outra coisa. A gente está perdendo um pouco do valor da fala, né? Então, se a gente pegar jovens aqui, eu consigo conversar pelo WhatsApp, mas não consigo fazer uma ligação de telefone. Sim. Né? Então, vamos imaginar que lá na hora da reunião de feedback é uma conversa. Sim. Não vai ser digitada. Uhum. Então, existem jovens que não olham nos olhos, que ficam, né, mexendo a cabeça. Então, eu tenho que lidar com isso. Tenho que trazer isso para a mesa. Então, você está me dizendo que gestos também são feedbacks. Concordo. Então, vamos tanto pensar, feedback do que eu estou pronunciando para você, sim, quanto como a pessoa está recebendo. Eu vejo até né? assim, né, Mauro? Se eu estou falando alguma coisa para o Wagner, ele cruza o braço, olha feio para mim, ele está muito fechado com está resistente a esse momento. E aí eu tenho que perceber maneiras... Né? Aqui, ó. Sim, bocejou na minha cara, né? Então, né? Eu tenho que achar maneiras de talvez mudar de assunto, falar de alguma outra coisa mais banal, até que de repente essa pessoa descruza o braço. Um lugar legal que a gente, né, ele gosta de música, né? A pista, o DJ tocando. Joia. Né? Então eu tô tocando uma música ali, tal. Qual que né? Antigamente Perfeito. A gente tocava olhando pro público, né? O feedback tá ali na hora, exato. Né? Então eu sei ali, tipo, temos que você sabe, eu vou tocar essa música, a galera vai, né? Só que às vezes essa música não pega. Não chegou na hora. Né? Perfeito. Então, e eu acho que essa sensibilidade, né? Tanto numa consultoria, numa pista, né? Em qualquer coisa. Numa negociação com o cliente. Né? Exato. Eu estava falando isso antes da gente gravar, né? Qual hora eu falo, qual hora eu cliente? ouço, qual hora, Perfeito. né? O que eu falo, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. Vamos lá, Mauro. Então, feedback, construção de confiança. O que é isso? Né? Então, quando a gente começa a falar sobre esse acompanhamento de um colaborador ao longo do tempo, a gente costuma dizer que os primeiros feedbacks sempre serão de elogio. Né? Sempre um ponto positivo, 2 pontos positivos. Lá no segundo encontro, você traz de novo pontos positivos e comenta ali talvez 1 ou 2 pontos de melhoria. E essa construção de confiança vai acontecer pelo tempo. Por quê? É difícil falar sobre crítica, né? De você receber uma crítica. Então, essa construção de um espaço... Por isso que eu falo da importância da burocracia ali ao redor. Tem um lugar, tem um horário marcado, lugar seguro, que ninguém vai ouvir a pessoa falando. Dia da semana ali, para que seja um pouco mais relaxante ali aquele encontro, vai contar muito nessa construção de confiança. E acho que até o que acontece no pós isso, né? Porque, eu vou dar um exemplo, nessa mesma empresa que eu trabalhei, aí o sindicato lá passava horas conversando lá com os diretores e tal, aí do nada eles saíam, né, pra assembleia, a gente fechava a empresa, todo mundo pra rua, assembleia, e o cara, vai ter o dissídio, e o aumento é tanto, Perfeito. Quem é a favor e quem é contra. Só que, você olhava assim, ó, tinha um diretor aqui, um gerente aqui, tal. Você vai votar contra? Ou não, né? Ou outra coisa, eu contei pra você, você vai lá, eu sei que eu vou ser punido porque eu contei pra você e você vai contar pra não sei quem. Joia. Né? Então, eu acho que tem muito disso, né? O que acontece depois que eu te der esse feedback? Então, aí entra eu já passei por várias situações, sabe, Wagner? E ao ponto, às vezes, de ter que falar assim, olha, eu acho que a gente não está ali tão confortável, vamos fazer uma pausa? Acho que isso é um jogo, uma saída muito importante. Se a pessoa está desconfortável, ela está se mexendo muito ali na cabeça, na cadeira, vamos fazer uma pausa? 15 minutos? Que tal? Vamos tomar uma água, espairecer um pouquinho. Você já vai refletindo um pouco sobre o que a gente já conversou. Sim. E a gente retoma em 15 minutos, por exemplo.
Mas já aconteceu situações de amigos meus que foram demitidos Ah. e no processo, o feedback que recebeu no processo de demissão deixou ele tão preocupado, 2 anos depois ele ainda era inconformado com aquele feedback que recebeu. Então, Sim. existe uma elasticidade entre você começar a receber o feedback e realmente você chegar num ponto que a gente chama de reflexão. Sim, mas você sabe, né? Eu até comentei antes da gente entrar no ar aqui, falei com você. Eu lembro que quando eu montei a empresa, tudo, era normal. Eu tava falando com o cliente, falou, ó, eu vou te mandar a arte aqui, tá bom? Então, Se você não gostar, eu quero que você me fala. joia, Porque o importante pra mim é você perfeito, tá feliz. Perfeito. Só que passou um momento, teve uma fase que eu Legal tava com a isso. cabeça bem ruim. Então o cara que tava mandava, meu, não gostei aqui. E eu, não sei o que, você que não sabe o que é, sabe? A minha Concordo. cabeça tava O outra. pavio estava curto, né? Sim. E aí entra uma outra uma delicadeza que a gente falou sobre construção de confiança. Se possível, eleja essa pessoa que vai passar o feedback para alguém, né? Porque, por exemplo, eu falo que o Wagner, ele me dá feedbacks às vezes sobre alguns temas que eu trago para ele. O que você acha? Sim. O Wagner falar é uma coisa, agora se eu dou para um vizinho e eu vou ficar puto da vida. Sim. Então, essa relação de confiança tem que ter para não acontecer. E outra coisa, provavelmente essas pessoas que te deram feedback, um ponto de melhoria, eles não estavam preparados para fazer isso. Sim. E a gente daqui a pouco vai falar que tem uma formulazinha para a gente seguir para não acontecer esse Certo. perrengue que ele passou. Ok? Imediato versus estruturado. Me conta um pouco sobre o que, Tá. que é isso. São os tipos de feedback que a gente pode ter. Certo. Quando a gente fala de estruturado, vou começar por esse, é aquele que já é pré-programado. Um exemplo, eu tinha feedback programado anualmente com minha liderança direta. Então, meu gerente regional vinha até a filial e ele fazia o feedback comigo e com o vendedor, que eram Certo. as duas pessoas que estavam ligados diretamente a ele. Quando ele ia embora, eu recebia o meu retorno sobre documentado mesmo, sabe? Sim. Do que aconteceu, quais eram as minhas demandas para aquele ano. E a partir daquilo ali eu tinha outros documentos que eu fazia com toda a equipe. Então eu tinha que fazer com a atendente, com o pessoal do atendimento operacional, com os motoristas. Então tinha ali isso é estruturado, já é pensado para todo mundo passar por uma situação como essa. E a gente fala quando é imediato, talvez a partir de um evento, a partir de um encontro, e aquilo ali vai gerar um feedback na sequência. Eu vou dar um exemplo. Eu faço de tempos em tempos treinamentos. E eu prometo ao final, terminou ali o conteúdo, no dia seguinte eu sento, digito e mando um feedback documentado para essa empresa. Então eu falo que esse ele é imediato porque é sobre um caso específico, isolado, que eu mando ali um conteúdo de retorno para eles. Uma coisa legal, né? Falando em feedbacks, empresas, tal, serviços. Então, Você que é empreendedor, tal, o Google Business, né? Cria uma página lá no Business, fez um serviço, tal, viu que mandou bem, manda o link pro seu cliente lá. Fulano, fala aqui sobre mim. Gente, tem muita gente ranqueando no Google com isso. Né? Isso já é antigo, já é velho, já não é novo não, tá? Concordo. Então é isso, são feedbacks legais. Né? Tenha isso, né? Como você nunca entrou num site sim. ali, né? Se você entrar lá no meu site, por exemplo, é meio tem uma pós-venda, aba. meio feedback, né? Eu Mas gosto é legal, dessa ideia. isso, porque outra pessoa vai entrar e isso, a gente tem o gatilho, né? Uma referência pra gente também, que em algum momento pode consultar aquelas empresas. Né? Gosto também. É um tipo de feedback. Aí eu associaria um exemplo do imediato. Sim. Né? Sim. Isso que ele deu o exemplo aqui é muito claro do que é o imediato. Aconteceu uma situação ali, eu tenho esse feedback na A indicação, sequência. né? Acho que a indicação é um feedback. Ou positivo ou um ponto a melhorar. Perfeito, Sim, concordo. né? E positivo, então, já que você falou. Quando a gente fala sobre positivo, eu gosto de fazer essa balança, né? Que um feedback positivo ele vale 4, ao contrário, né? 4 feedbacks de melhoria equivalem a um feedback positivo. Então, por exemplo, vou fazer uma reunião com o Wagner, estou fazendo acompanhamento ali com ele semanal, por exemplo. A gente pode fazer isso online, a gente já fez algumas vezes isso. Eu começo sempre com um feedback positivo, meio que dizendo: a gente gosta de você, é importante você estar com a gente, mas tem esses 4 pontos de melhoria aqui para ficar incrível. Né? É interessante isso. Eu vou ter mais um 5º ponto de melhoria, eu trago um ponto de positivo e começo a falar os novos pontos de melhoria. Meio sanduíche, sabe? Tem um negócio aqui, eu acho que deve ser modelo de alto-falante. O quê?
Modelo SBI. SBI, isso a gente volta de novo naquela ideia como é que eu usei a palavra? Burocrático, né? A gente usa modelos de psicologia para fazer esses acompanhamentos. Certo. E o SBI, ele usa ali 3 blocos, vou também colar aqui, né? Qual a situação que a gente está hoje, qual é o momento que a gente está atravessando isso, o comportamento esperado, às vezes para vaga ou para uma situação que acontece, ou um cargo de gerência, qual seria o comportamento ideal, e a gente termina ali com as atividades de impacto que vão melhorar o comportamento ou potencializar e também vão mudar aquela situação que a gente está passando. Se é para uma melhor, se é um ajuste, se é de repente diminuir ali uma demanda. Por exemplo. E você pode me dar, sei lá, falar sobre as barreiras e se tem soluções ali? Eu acho que as grandes barreiras para a gente fazer processo de feedback, acho que primeiro de tudo é a timidez. Timidez de quem vai fazer, eu já passei por muito isso, das pessoas terem que dizer coisas e tem vergonha. E aí contrata o Mauro para poder fazer essa situação. Sim. Porque acho que, primeiro de tudo, como é ponto de melhoria, quer gerar um aprendizado, não tem que ter vergonha, né? Mas, claro, todo mundo pode ser tímido, né? A gente vai contornar isso aí. Por isso que acho que é a ideia da preparação. Essa é a grande barreira. Depois, é um pouco desse alinhamento comunicacional. De repente, você vai fazer com alguém que é muito letrado, pessoa que fala, né, prosopopeias e afins, talvez você vai ter que elevar o nível da sua comunicação, inclusive nas palavras que você está dando feedback. Pelo contrário, se você vai falar com alguém que é mais humilde ali na formação frásica, você vai ter que trazer uma frase com muito mais simplória, mas sem fugir dos temas. Isso que é bacana, né? Tem uma regrinha muito legal que fala sobre assertividade. Assertividade nada mais é que direto a um ponto, usando de uma elegância comunicacional para falar daquilo. Um exemplo, como é que a gente vai falar para um cabeleireiro do nosso salão de beleza, né? Você é o dono de um salão, que aquele funcionário ali tem, por exemplo, um mau hálito. E a gente já recebeu um feedback negativo ali de ponta melhoria de um cliente, né? Imagina, sei lá, um cabeleireiro, um maquiador com mau hálito falando. Vamos dar uma como bala. É que eu toco, dar uma né? bala para ele? Então, isso já aconteceu, isso é uma realidade, isso já aconteceu algumas vezes. E a grande sacada que eu ensino você vai ter que chamar essa pessoa num canto e comentar, a gente já recebeu uma informação sobre isso, naquele dia, então a gente vai falar sobre isso também lá, que o feedback ele tem que ter um fato concreto e um dia e uma hora que daquele fato ter acontecido. Não é sobre julgamento. Você é despreocupado, você é um relaxado. Não. Naquele dia da maquiagem, o cliente notou. É diferente de falar, você está com mau hálito. Naquele dia, naquela hora, na hora da maquiagem, na hora do cabelo, o cliente notou que você estava com mau hálito. Certo. E aí você sabe que mau hálito tem algumas demandas, às vezes é porque você está com o estômago vazio. Sim. Então, a cada Nossa, 2 horas... veio isso na mente. Né? Primeira coisa que me veio na mente. Às vezes, a cada 2 horas, você comer uma bolacha, ou evitar um pouco o café, mas comer uma fruta, por exemplo. E às vezes são problemas na própria garganta. Mas você sabe que... que aí é tratamento médico. Você tem que minha filha tem 4 anos, né? E na escola, vira e mexe, chega lá. Gente, vamos olhar a cabeça dos filhos, porque está tendo muito caso de piolho. Né? A professora não falou, o seu filho está tendo. Mas ela jogou ali e fica todo mundo preocupado, né? Todo mundo acha, será que é o meu? 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 É né? uma maneira de repente de aquela mãe até sabe e tal, né? Então, eu acho que é um caminho, você acha? Eu acho que isso foram... É que tem cara que vai pensar assim, não, isso não é comigo. Então, aí é o perigo de não ser tão assertivo, direto ao ponto, né? Ou seja, seja direto, de forma estruturada. Nesse caso da criança, eu imaginaria, em tal dia a criança veio e a gente notou, né? Naquele dia, aí você conseguia pontuar. Essa é a importância do fato. Porque quando a gente mira no fato, o julgamento fica para depois. Por isso que é muito importante saber o fato, o dia e a hora. Qual é o papel da liderança nisso? Eu acho que é conduzir esses critérios de feedback com naturalidade, porque aquilo ali não é para ofender ninguém, pelo contrário, vai melhorar para todo mundo, para criar esse ambiente seguro para que se tenha os encontros de feedback e que também, quando isso chega num volume legal, numa evolução legal, o próprio colaborador nos traz feedback enquanto líderes. Eu acho que é isso, né? Quando você tem um bom líder, você lida melhor com isso, né?
Então, O desenvolvimento da liderança, concordo. a modéstia à parte, a minha esposa, ela sempre tem muito elogio sobre isso, né? Sobre como ela consegue passar alguma coisa e ela, sei lá, ela precisa que o pessoal faz muito, ela bota o pessoal para trabalhar lá e aí o pessoal tá trabalhando assim, ela não falou, ó, você precisa trabalhar, Joia, ela mas ela vai influencia. conduzindo, ela influencia, né? E Joia. o pessoal fala muito para ela, assim, né? Eu trabalhei com o meu cunhado e ele... Como que ele... A forma dele mostrar, gente, ó, precisa acelerar isso. Ele sentava ali do lado ali, ó, e começava a produzir. Aí a gente queria fazer. Ele não xingava, ele não falava nada, mas a gente entendia, Bacana. né? E, né, é meio Porque- oculto isso. Porque o líder, eu acho que ele tem esse processo de influência, de criar ali o fluxo. Sim. Né? E aí não é, eu não tenho que gritar, não tenho que mandar, mas às vezes eu tenho que colocar a gente Sim. tem um cronograma. Ó, a gente combinou tal dia, você me entregou 2 Sim. horas atrasado. É. Então, por isso que a importância do fato. Você sabe que Se a gente vai no fato, você nunca vai ofender É, a pessoa. Eu, quando eu tinha meus funcionários aqui e tal, e eu lembro que eu buscava fazer como? Eu buscava ser... Eu falava que eu queria ser o bonzinho. Então, Eu era o chefe, o líder bonzinho. Só que quando eu precisava bater, doía muito no calo. Porque, né, ele não faz isso. Né? Um exemplo, eu tenho com a minha filha, se eu ficar todo dia, Júlia, virou rotina dela. Então, Ela- é só mais um. exatamente, concordo. Mas eu tô ali, brincando. Aí do nada eu falo, filha, dói, né? Tipo, é diferente. Era o meu método, né? Quer ver um exemplo muito bacana sobre o comportamento na hora de dar feedback? Eu vou pegar o exemplo da criança. Existe um raciocínio legal que, por exemplo, você vai dar ali um ponto de melhoria para a criança que está ali em fase de desenvolvimento, ou você agacha na altura do olhar da criança, isso é muito Sei. importante. E aí você fala, filha, né? Você É. notou que essa deixou bagunça? Poxa, o papai e a mãe estão ocupados, né? Sempre numa voz Sei. calma, mas agachar para ficar no É. olhar. Ou, se não for o caso, você pega a criança e traz ela no seu Sempre na altura do colo, olho. na Sim. altura, e fala da mesma maneira, calmamente, Sim. lembrando do fato, é o 3º dia que você Isso demonstra vai rolar a respeito sua por bagunça. ela, Exatamente, né? exatamente. Acho que esse é um ponto de interessante. Se eu estou falando com o adulto, que as nossas cadeiras estejam na mesma altura. Sim. Tudo bem? Mauro, vamos para as perguntas que a gente fez? Assim, a gente antes de entrar aqui, a gente perguntou, ele trouxe 2, eu trouxe 2. Para amigos nossos, quais seriam as dúvidas que eles teriam sobre o momento de feedback? Manda a primeira e eu respondo. Como dar feedback para um colega que leva tudo para o outro? Pro lado pessoal, né? Aí Lado. que entra aquela dificuldade de fazer feedback com amigos, ou pelo menos colegas, né? Que a gente usou o termo Sim. aqui, colega. Acho que a amizade ela tem uma liberdade maior de você poder fazer o feedback Sim. de uma maneira mais direta. Quando é um colega, e aí a gente vai ter que imaginar que não é uma relação ali tão desenvolvida, mas ao mesmo tempo ela acaba levando para o lado pessoal, a gente pode imaginar que eu não estou usando o fato como um momento desse ponto de melhoria. Eu tenho que começar, de repente, a nomear, a documentar aquele momento que eu quero trazer para a discussão. Sim. Porque quando a gente, né, independente seja colega ou não, quando a gente acaba vendo que a pessoa quer sair dali, ela não quer mais falar daquele assunto, parece que a gente está fazendo o julgamento dela. Sim. Então eu volto para aquela ideia de pensar no fato. E pensar Aí também, ele né? não leva Eu pro acho que é lado isso, né? pessoal. Trazer para quão próximo você é dessa pessoa e quão liberdade você tem. Eu lembrei muito do uma pessoa que você conhece, né? O Márcio, meu amigo. Quando, né, a Juliana começou a lidar com as pessoas e tal, e às vezes eu tinha algum ponto que eu precisava falar com o Márcio, assim, e ela ficava meio... Acho que você já chegou a falar desse jeito também comigo. Mas você acha que vai pegar bem? E não sei o quê. E assim, o Márcio, por exemplo, eu tenho 2 melhores amigos, o Mauro sabe de cor a minha história, Já. que é o César e o Márcio. E o Márcio, às vezes tem alguma coisa X que assim, é na lata, eu não preciso pensar assim, não que eu vou ser bruto com ele, mas eu não preciso rodear pra falar com o Márcio. Ô Márcio, ó, isso aqui, Inclusive o Márcio, ele é tão claro nisso que não ele é legal. prefere que vai nesse sentido. Joia. Não é legal assim, tal. E ele sabe que eu tô falando, né, é construtivo. Joia, Márcio, joia. tal, Não, legal. isso é para poucos, né? Né? Vocês construíram juntos Exato, essa liberdade. né? Perfeito. E existe uma hora errada pra dar feedback? Sim, né, aquela Já história falamos de- agora há pouco sobre isso, né? Mas acho que a hora errada, às vezes, é você perceber o momento do humor que a pessoa tem, né? Deu o exemplo, de repente a pessoa ali está tão inquieta na cadeira que ela não está processando, ela quer fugir, ela quer sair dali. Sim. Então, não é momento, a gente pede uma pausa e continua em outro momento. Sim. Né?
Mas também, às vezes não é legal você dar um exemplo. Será que é bacana, de repente, dar um feedback para alguém no corredor da empresa? Na hora que a gente está tomando um cafezinho, se a pessoa for muito tímida, provavelmente ela vai fugir das reuniões que a gente está organizando. Não, outro né? ponto. Então, se você, só para fechar esse raciocínio, se você às vezes encontrar com ela na hora do café e lembrar, olha, eu quero trazer um elogio que um cliente mandou seu, ele mandou e-mail para mim ontem, de tarde, e ele disse assim, assado, que o relatório ficou incrível. Parabéns, e você sai pela tangente. Porque às vezes a pessoa é tão tímida, que ela fica tão com vergonha que ela não vai querer fazer direito de novo. Sabe então, que, né, E sai pela tangente. tinha um pessoal que trabalhava comigo e tal, não sei o que. E aí, uma hora eu conheci o Alex, que eu falo que era o meu pupilo, era, né? E eu lembro que às vezes acontecia, ele fazia algo e o cliente elogiava muito. Eu chegava, ó, aqui, ó, isso aqui é pra você. Lê que ele não mandou pra mim, ele mandou pra você. Isso E aí ele... legal. né, Fazer tipo, com que o elogio chegue ali na ponta, né? Porque às vezes morre tanto, né? Eu lembro que, meu pai, ele, né, era um cara mais antigo, mais bronco, não sei o quê. E aí uma vez eu lembro que uma briga com ele, eu falei, pô, meu, você nunca fala, né, assim, pô, que legal, como você é esperto. Aí ele falou, não tem que falar, não. E meu pai, né, ele era uma montanha, assim, né? Não tem que falar nada. Se fala, fica muito fresco, não sei quem. Fica muito abusado. Aí eu, tem sim. Aí ele virava e falava, tem mesmo. Aí ele ria assim, né? E aí ele vinha e abraçava, né? Enfim, né? Você sabe que isso é interessante você falar, porque tem empresário quem tem medo de ficar elogiando, até para o pessoal achar que vai pedir aumento. Né? Claro que pode chegar nisso, mas só vai pedir aumento se de repente não tá ali uma sintonia tão legal. Né? Sim. Ô Mauro, você sabe que eu sou freelancer. Sim. Certo? Essa aqui é bacana. Então, como que eu cobro do meu cliente assim, um feedback sem parecer que eu sou chato? Eu acho que esse feedback vai nascer quando você estiver fazendo negociação. Então, definir tempo de resposta dele para uma aprovação de uma proposta, início de um projeto, datas de pagamento. Então, isso já nasce lá na negociação. Quando você tiver aceitação e essa relação empresarial estiver acontecendo, você ter de novo essa assertividade. A gente combinou dia 15, hoje é dia 17, você tem alguma nova data? Né? Essa tranquilidade toda que você está lá no processo, está lá na negociação. A gente combinou que você ia entregar um relatório, sei lá, o primeiro briefing, né, no segundo dia após o meu envio de e-mail. Nós estamos no terceiro, você tem uma nova data, né? De novo, agir com tranquilidade, com educação, mas sempre direto ao ponto. E esse feedback, no geral, não só com isso, mas ele tem que ser sempre formal? Ou ele pode ser uma conversa corredor, algo mais informal? Como diria uma amiga minha, Rosa, né? Mezzo calabresa, mezzo parmegiana, né? Então, eu gosto de imaginar que sim, o feedback ele tem uma veia ali muito, eu falei, burocrática, no sentido de dar importância àquele momento. Tudo que for programado de feedback, a própria pessoa já chega com alguns raciocínios legais para debater. Mas existem feedbacks que são ali de última hora. Um exemplo que você deu, a gente resolveu um assunto para o cliente que apareceu uma demanda ali fora de hora, a gente conseguiu dar um resultado para ele e ele já mandou um feedback positivo para a gente. Trazer isso para a equipe não precisa ficar agendando. Eu posso, de repente, ali, pessoal, eu quero dar um retorno geral para vocês aqui. Da mesma maneira como aconteceu semana passada com um cliente meu. Eu estava fazendo treinamento, chegou uma demanda operacional de uma besteira sem tamanho que aconteceu lá na operação de distribuição de carga do cliente. Alguém tem que ir lá e falar para ele o que aconteceu. Alguém vai ter que ter essa assertividade de falar desse perrengue sem gaguejar, direto ao ponto. Aconteceu isso, a gente tomou tal demanda e papapá. Então, também não é tão formalizado, mas ele tem que acontecer. Pessoal, então a gente vai fechar e eu acho que tem uma frase aqui que o Mauro quer falar pra gente aqui. Ai, meu Deus, qual é a frase que eu quero falar mesmo? Feedback é sobre o quê? Entendi. O feedback é sempre sobre um ponto de melhoria, ou algo que aconteceu, né? Um fato que aconteceu, que é um elogio, que é uma coisa positiva, ou talvez um fato que aconteceu que é um ponto a melhorar. Então ele é sempre uma condição. Ele é uma evolução, não uma perfeição. É isso? Perfeito, concordo. Né? Então vamos lá. Gente, finalizando, tivemos um encontro?
Com certeza. Até Mais passamos um o nosso episódio. horário ali, mas tá bacana. Tá eu fico aqui às vezes assim, tá passando, contando. mas é que tem muita coisa pra falar. Muita. A gente poderia fazer 2 programas desses. Sim. Então, gente, eu queria agradecer todo mundo aí. Eu vi lá que já tá tendo comentários, já tá tendo coisas, um retorno legal. Vocês estão dando feedback bacana pra gente. Isso. Gente, falando de feedback, é isso. Tragam temas, tragam. De repente não faz dúvida, isso, faz aquilo. escreve aqui no dúvidas. Manda o Shazam é bacana, né? Perfeito. E, Mauro, acho que você sabe de cor, você criou um Instagram agora pra. Sim, eu abri agora um Instagram que chama Cafeína Criativa Cast. A gente vai começar a publicar material por lá, junto ali com vídeo e tal, e talvez até umas fotos de estúdio, algumas pesquisas. A gente gostaria de fazer pelo Instagram algumas pesquisas para fazer os episódios. Então, a gente quer um canal para nossa interação com vocês. Então, Cafeína Criativa Cast no Instagram, belezinha? Segue a gente. Segue a gente e grande abraço. Obrigado, Wagner, mais uma vez. Pessoal, obrigado aí pela presença e pelo prestígio. Até mais. Tchau.